escotismo? Saiba um pouco mais. Alguma vez você já se deparou com adolescentes uniformizados, prontos para sobreviver na selva? Eles são especialistas no plantio de hortaliças, cordas, nós diferentes e acampamento. Lá aprendem a ter responsabilidade, companheirismo e valores. E aí, já sabe de quem que eu tô falando? Acertou quem pensou nos escoteiros. Mas você sabe como eles surgiram e qual a sua atuação? Fica ligado que a gente conta tudo a partir de agora. Você sabe como surgiu o escotismo? O escotismo surgiu em 1907 pelas mãos do general inglês Robert Smithson Baden-Powell, que fez primeiro fascículos chamado Boy Scouts. E depois ele mandava esses fascículos para a irmã dele na Inglaterra. Quando ele chegou de férias na Inglaterra, ele viu que a irmã havia publicado isso num jornal inglês. E os garotos da Inglaterra estavam utilizando esses fascículos para fazer o que hoje a gente chama de escotismo. Vale lembrar que lá na Inglaterra, em 1907, eles já tinham os problemas que a gente já tem aqui. De jovem jogado na rua, droga, bebida. Então ele resolveu pegar isso e transformar numa coisa maior. E aí ele resolveu fazer o primeiro acampamento com 22 jovens lá na ilha de Brownsea. Foi quando a gente diz que foi fundado o escotismo. Em 1910, o escotismo chegou no Brasil, porque nessa época nós tínhamos lá na Inglaterra uma comitiva da Marinha trazendo 2 encouraçados, o São Paulo e o Minas Gerais. E a Marinha trouxe para a gente os uniformes e já trouxe o primeiro Boy Scout, o Scout brasileiro, o Aurélio de Azevedo Marques, que já veio com a promessa de lá. E de lá para cá o escotismo só cresceu, inclusive no Brasil. Chegamos aqui em 2012, quando o nosso grupo, o Grupo Escoteiro do Mar Vero Lobo, foi fundado pelo nosso chefe Gutenberg. Vários valores são aprendidos na prática do escotismo. Mas você sabe como o escotismo pode mudar a visão de um jovem em situação mais vulnerável? O escotismo ele transmite valores. Valores morais, valores cívicos, valores éticos. Sempre. Então, quando o jovem entra aqui, nós tentamos moldar uma juventude melhor e, principalmente, e devolver para a sociedade líderes, bons líderes. Então ele é transformado aos poucos pelos valores da nossa lei, que são 10 artigos positivos. Ele não proíbe nada para o jovem, muito pelo contrário, ele diz: o escoteiro é, por exemplo, honrado e digno de confiança. Ele é leal, mas ele vai sempre nos dizer o que nós temos que ser e não proibir o que nós somos. Isso tudo é feito de uma forma mais lúdica e mais aventureira. Então o jovem chega aqui, ele vai aprender a trabalhar em equipe, ele vai aprender que o parceiro dele é muito importante para ele, porque eles vão estar sozinhos aprendendo a cozinhar, aprendendo a acampar, aprendendo a dar valor na vida dele e do próximo, sempre. Uma das outras coisas que a gente coloca sempre para o jovem é que todos os dias nós temos que fazer uma boa ação. Como o escotismo chegou aqui na nossa região? E na nossa região, o escotismo ele vem de antes de 1930. Veja, em 1932, na Revolução Constitucionalista, nós já tínhamos escoteiros ajudando a tropa paulista. Tanto que nós temos um único jovem falecido em combate, era o escoteiro. Aldo Chiorato estava na frente de combate como mensageiro e era um escoteiro. Nós também tivemos o meu chefe escoteiro, chefe José dos Santos Marques, que foi chefe até os seus 101 anos, que também esteve nessa revolução e participou de 3
ou 4 grupos, começando lá em 1929. Existem diversos valores a serem aprendidos com o escotismo, como trabalho em equipe, liderança e respeito pela natureza. Você que nos assiste, sabe o que significa ser um escoteiro? O Marcelo traz os detalhes sobre essa prática. Ser escoteiro é ser uma pessoa digna, de confiança, uma pessoa proativa, uma pessoa exigente consigo mesmo, mas que auxilia a todos em qualquer momento. Está disposto a se sacrificar para que o próximo melhore também. Hoje nós temos aqui, por exemplo, jovens de 6 anos e meio até os seus 70 anos, isso no nosso grupo, que estão dispostos a ajudar qualquer pessoa. Então os escoteiros são muito envolvidos nessa parte de ajuda, de auxílio. Precisou, conte com a gente. Agora que sabemos o que é escotismo e como ele surgiu, o chefe Edmundo Neto vai nos contar. Como podemos fazer parte dos escoteiros do Mar Velho Lobo? Para fazer parte do movimento escoteiro, tem 2 itens que são essenciais. O primeiro é ter mais do que 6 anos e meio de idade, para poder estar participando das atividades com a gente. E o segundo é gostar de natureza, gostar de aventura, gostar de desafio e estar com a gente aí nas atividades dos finais de semana, eventualmente o final de semana inteiro. É isso que precisa para poder estar participando do movimento com a gente. Para poder saber como funcionam as atividades, basta entrar em contato com a gente. Nós temos as nossas redes sociais como Facebook, Instagram, 102SP, Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo no Facebook, 102G Mar Velho Lobo no Instagram. E lá, nossos canais de comunicação, mandando mensagenzinha por lá, a gente consegue entrar em contato, bater papo. Nossas atividades são de sábado pela manhã, das 8 às 11h30. Mas é importante entrar em contato com a gente antes, para a gente passar se a gente vai estar aqui, se a gente vai estar em atividade externa. A gente planeja as atividades em geral em nossa sede aqui, mas a gente adora fazer as atividades externas, ir para acampamento, ir velejar, ir para a praia, inclusive. Uma vez por mês a gente vai na Lagoa Taquaral velejar com os jovens, né? Os jovens já velejam sozinhos, inclusive, né? Nossos escoteiros já estão velejando. Então é muito importante que entre em contato primeiro, para saber onde a gente vai estar e a gente combinar aí como que vai ser esse encontro. E aí, ficou interessado? Quer saber como acompanhar a agenda, ações e as atividades praticadas pelos escoteiros? Veja o passo a passo e fique por dentro do cronograma. Para acompanhar a nossa agenda, entre em contato via WhatsApp com o grupo. Nos nossos canais oficiais tem o meu número de telefone e WhatsApp, é só mandar uma mensagenzinha, às vezes pode demorar um pouco para responder, mas eu respondo. Tá bem? Para eu poder passar o cronograma de atividades. Os encontros são de sábado pela manhã, das 8 às 11h30, mas eventualmente não são aqui. Uma vez por mês a gente faz atividade na Lagoa Taquaral, atividades relacionadas à parte náutica, marinharia, velejamos com os jovens aliás velejam sozinhos, tem a parte de canoagem, tá? Então uma vez por mês, em geral, o último final de semana do mês a gente está na Lagoa Taquaral e nos demais, ou na nossa sede, ou acampando, ou fazendo alguma atividade externa. Escotismo. Comece o dia bem informado. Acompanhe as notícias de Campinas no Jornal da Educa TV, toda quarta às 6 da manhã. Escotismo. Acampamento, sobrevivência na selva, uniforme, estrelas, cordas e nós. Essas são algumas das palavras que vêm à nossa mente quando falamos em escotismo. Você já se imaginou como escoteiro? Sabe quais são as formas de participar? Custos e outros detalhes? O jovem que deseja participar das nossas atividades, ele pode participar até um mês sem compromisso nenhum. É só chegar, conversar com os chefes aqui, ele vai estar podendo participar com os nossos jovens nas atividades e dando um mês, ele é convidado a formalizar com ele dentro do nosso grupo, efetuando o registro junto ao UEB, que é a União dos Escoteiros do Brasil. Feito esse registro, ele vai receber uma identificação, ele vai ter acesso à loja escoteira, vai ter seguro, vai ter outros benefícios diversos aí que ele vai poder estar utilizando. Após o registro, deu entre 2 meses e 3 meses, ele já vai estar sendo preparado para fazer a promessa escoteira, que aí é onde ele faz a integração, o nosso grupo que recebe o lenço e faz a promessa, onde ele recebe a insígnia da promessa. O nosso grupo é uma instituição sem fins lucrativos.
nós pedimos uma contribuição mensal às famílias. No entanto, isso não é para ser impeditivo nenhum de participação de nenhum jovem. O jovem querendo participar, tendo condições ou não, ele vai poder participar. O Grupo Escoteiros do Mar Velho Lobo é o primeiro grupo do mar fora do litoral. O nosso grupo faz parte do 19º Distrito de Campinas, que engloba diversos outros grupos escoteiros na região. Da modalidade do mar, só temos nós. Aliás, nós somos o primeiro grupo da modalidade do mar fora do litoral, o que dá um diferencial bastante grande para a gente aí. Hoje já existem outros, mas nós fomos o primeiro fora do litoral. Então, um grupo da modalidade do mar, como é que é? Ele faz todas as atividades de todos os escoteiros, mais atividades específicas da modalidade. Enquanto para os outros grupos é uma atividade opcional, para nós passa a ser uma obrigatoriedade. Então nós temos marinharia, nós temos sobrevivência no mar, nós temos navegação, e isso é muito bacana para os nossos jovens. Durante a nossa visita à Jornada X, conversamos com Paulo Roberto Pereira, presidente da Live Lab, a organização da sociedade civil, uma OSC que atua em parceria com os escoteiros. Ele deu mais detalhes sobre o que é a Jornada X e o seu objetivo. Então, a Jornada X ela tem essa característica de ser uma grande aventura feita por missões. Nós criamos os agentes X, esses agentes formam ligas, essas ligas vão se desenvolvendo, vão buscando problemas, trazendo soluções e eles têm que resolver isso na vida real. Quer dizer, mesmo que isso comece acontecendo nas redes sociais, às vezes a gente até tem um aplicativo para isso, mas a solução tem que ser feita na vida real. E desde 2018, a Live Lab teve uma parceria com os escoteiros do Brasil, através de um projeto chamado Primavera X, que é um jogo nosso que cuida das águas, ele existe até hoje. E desde então, Escoteiros do Brasil e Live Lab têm feito uma parceria muito interessante e a Jornada X é parte das atividades anuais dos Escoteiros do Brasil. A ideia é que a gente possa fazer com que todo esse potencial, superpoderes dos jovens possam aparecer e eles possam se apoderar disso para poder fazer do seu dia a dia algo bastante produtivo, né? E fujam um pouco só do mundo virtual, que eles venham para o mundo real. E isso tem impactado muito as próprias comunidades, porque eles envolvem a família, envolvem amigos, durante o jogo eles têm que trazer pessoas de fora, o que faz com que eles formem grandes tribos. E num dia que eles decidem, a gente faz esse grande encontro aqui com várias atividades para eles poderem fazer uma que a gente chama de coopetição. É uma cooperação em que todo mundo ganha. Né? É uma competição, mas é para todo mundo sair ganhando no final. A gente brinca assim, aqui a gente não perde e ganha, a gente ou ganha ou aprende. Durante a Jornada X, são criados desafios para que os escoteiros possam resolver. Mas quais são esses problemas? O que a gente pede é que as ligas que vão sendo formadas consultem as suas comunidades ou a sua escola para saber quais são os problemas que eles têm lá. O que eles podem fazer, né? Tem muita coisa que existe nas escolas que podem ser resolvidas pelos próprios jovens e coisas na sua própria comunidade que podem ser resolvidas. Então, eles podem fazer uma horta na escola, eles podem fazer uma horta comunitária, eles podem fazer uma praça para brincadeiras. Então, eles têm trabalhado em vários aspectos do seu dia a dia, da sua rotina, para realmente gerar um impacto. Eu falei da Primavera X, que é sobre cuidado das águas. Eles limpam riachos, eles vão na cabeceira dos rios plantar, fazer todo um reflorestamento, porque eles estão muito conscientes dos problemas que a gente está tendo com a água. Então eles acabam se unindo, chamando às vezes até os bombeiros da cidade. Eles fazem coisas incríveis, vão buscar os políticos para conversar sobre isso. Então eles conseguem, pela própria facilidade que eles têm de chegar nos adultos e de ser aceito pelos adultos, conversar com secretários municipais de meio ambiente, secretários municipais responsáveis pela água, enfim, todos eles conseguem coisas incríveis que talvez nós como adultos nem tenhamos tanta facilidade em conseguir. O nosso papel é só desafiar. Nós vamos dando as missões, os desafios no sentido assim, busquem os problemas, resolvam os problemas. Como é que vocês fariam? Planejem uma forma de resolver. E agora sim, mão na massa.
Como foi a criação da organização que viabiliza a Jornada X? Ela foi criada por um grupo de pessoas, mas principalmente por um dos maiores especialistas em jogos colaborativos chamado Edgar Gouveia Júnior. Ele já fazia trabalhos com universitários, mas aí ele percebeu que quando ele fazia os mutirões, as crianças e os mais jovens vinham e eram os mais ativos. Então ele resolveu criar a Live Lab para levar isso para os jovens, para crianças mais dos 10 anos para cima, né? A gente vinha vindo até com crianças acima de 13 anos por causa das redes sociais, mas seguramente todas as crianças querem participar de atividades desse tipo. Nós vivemos com doações, mas também com projetos específicos, projetos como esse aqui, por exemplo, que é patrocinado pela Changex, que existem então instituições de todos os tipos do Brasil que de alguma forma nos ajudam a custear os custos desse trabalho todo. Também fazemos alguns trabalhos com empresas. Por exemplo, nós estamos trabalhando com doenças crônicas não transmissíveis. Como é que você previne isso? Junto com a Roche. Então a Roche traz para a gente o recurso para a gente ir nas escolas próximas e conversar com os jovens sobre como é que eu posso pensar hoje as doenças que vão aparecer no meu corpo se eu não tomar cuidado quando eu tiver 60 anos, 40 anos, 50 anos. E eles não têm muito essa visão de que o que eu estou fazendo hoje vai me prejudicar daqui a 30 anos. Então as doenças crônicas hoje são a maior causa de morte dos mais velhos e a maior causa de diabetes, cardiopatias, até de demência senil. Então, fumo, álcool, alimentação saudável, o esporte, tudo isso eles arrumam alguma forma de fazer. Numa das escolas recentes que a gente trabalhou, eles fizeram com garrafa PET, fizeram instrumentos para fazer exercício físico, fizeram um site de alimentação saudável. Eles criam coisas inacreditáveis quando você dá a oportunidade deles participarem e serem protagonistas sem tanto a interferência do adulto, né? A gente tem as perguntas, mas não tem as respostas. As respostas estão com eles. Escotismo. Conheça iniciativas e serviços na cidade de Campinas que cuidam das crianças. Toda quinta, às 5 da tarde. Escotismo. A Ana Júlia é pioneira no grupo dos escoteiros e apresenta pra gente como acontece a Jornada X. Olá, bem-vindos à Jornada X do Grupo Escoteiro do Mar Velho Lobo. Eu sou a pioneira Ana Júlia e eu vou levar vocês para conhecer as atividades. Vem comigo! Nessa parte é onde a gente faz o credenciamento, que é onde os jovens eles assinam a autorização, se forem menor de idade, e onde eles recebem a programação. Então vamos ver uma das atividades que está acontecendo. Aqui é onde está acontecendo a base da Chef Ju, que é uma atividade sobre horta. Você também pode fazer essa atividade na sua casa. Agora eu vou fazer um furinho no fundo do copo. Agora a gente vai encher o copinho de terra. A gente vai pegar mais ou menos 3 sementinhas, fazer um buraquinho e enterrar. Para poder regar minha hortinha. Agora eu peguei esse palitinho para poder colocar o nome da minha mudinha. A canetinha manchou, mas eu coloquei o nome, né, beterraba, e a data. A Ana Vitória também é uma das escoteiras que participou da jornada.
ela levou a nossa equipe para uma das atividades que estavam acontecendo. A brincadeira de queimada, que ao invés de usar bola, usa bexigas de água. Vamos conferir juntos esse momento de descontração. Oi, meu nome é Ana Vitória, eu sou uma jovem do Grupo Escoteiro 102 Velho Lobo aqui de Campinas. E agora a gente está numa gincana, último dia do escoteiro, e vem acompanhar comigo como que vai ser esse dia super divertido aqui no escoteiro. Lá, como podemos ver, tem vários jovens também, super divertido as brincadeiras que estão acontecendo aqui, já fizemos hortas e várias outras coisas também. Aqui, como podemos ver, é um jogo de queimada, só que dessa vez com bexiga d'água, um pouco mais diferente. Então vamos lá jogar. Escotismo. Saiba um pouco mais. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.